Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está nos dizendo assim, em Mateus 24, 12 e o 13, diz assim: e devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí nós vemos, irmãos, que a palavra, ela nos diz assim, que haverá um aumento da maldade no mundo, haverá um esfriamento, as pessoas não terão amor mais no coração. Mas a palavra nos diz assim também, que a gente não deve ficar olhando para as obras malignas do inimigo. A gente tem que olhar para Jesus. Porque quando a gente fica olhando a maldade do mundo, então a palavra está dizendo assim, é o aumento da maldade. Se você ficar olhando, quem que é o mal? O mal não é Satanás? Então, a maldade que ele faz é a obra dele. Nós temos que olhar para a obra dele ou olhar para a obra de Jesus? Ficar olhando, porque o fulano esfaqueou tal, porque o fulano estrupou a tal, porque o fulano fez isso, porque o corpo foi achado lá queimado. Isso é obra de Satanás. A gente não tem que ficar olhando essas coisas. Quanto mais a gente olha essas coisas, mais o amor da gente se esfria. Por quê? Porque nós estamos dando legalidade em olhar a obra satânica do inimigo. Quando a gente olha a obra dele, automaticamente um espírito maligno consegue se infiltrar na nossa mente, nos deixando abalados, fazendo um tormento mental na nossa mente, colocando na nossa mente que não adianta viver nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a maldade está aumentando muito, como se a culpa fosse de Deus. O homem, ele tem o livre-arbítrio em querer fazer ou não fazer. Caim tinha o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Ele fez porque tinha maldade no coração dele. Por que o Senhor se agradou da obra de Abel? Porque Abel, as obras dele eram boas, porque ele era uma pessoa boa. E Caim, por que Deus não se agradou e ele ficou bravo? Porque ele era ruim. Ele era uma pessoa do mal. Tinha maldade no coração dele. Então é isso que nós temos que entender. Ficar olhando para as coisas do inimigo traz esfriamento. Enquanto a gente olha para as obras de Deus, que Deus salvou, que Deus libertou, que Deus curou, aí teu coração se alegra, a fé aumenta. Porque às vezes você está naquela mesma situação, porque Deus curou do câncer, porque eu estou sofrendo do câncer, então eu vou buscar a Jesus e ele vai me curar do câncer também. Então ali você tem aquela esperança, a esperança de buscar Jesus nas nossas vidas. Vendo que a pessoa foi liberta, nossa, aquela pessoa era uma assassina, era uma prostituta, era uma lésbica, ela foi liberta das drogas, foi liberta da bebida, então eu também quero ser liberto. Então, o que a gente tem que ver é as obras que Deus faz, as obras que Jesus faz. Por que a palavra está dizendo que as pessoas vão se esfriar? Porque elas estão acreditando no evangelho mentiroso, no evangelho que não prega a verdade e fica correndo de ficar olhando as coisas do maligno. Tudo que é do mal é do maligno. E tudo que você olha do maligno tem uma influência na tua mente. O inimigo ele consegue se infiltrar na tua mente, enquanto que quando é a obra de Deus, então o Espírito Santo se infiltra na tua mente e consegue trabalhar na tua vida. E dizer, filho,
Não fica olhando isso, ou aquele que vai se converter ainda, o Senhor vai dando a direção, o Espírito Santo vai falando. Eu sei porque muitas vezes o Espírito Santo falou comigo quando eu não conhecia Jesus na minha vida. A princípio eu não entendia, eu pensava que era eu mesma falando comigo mesma. Agora eu consigo entender. Então o Espírito Santo, ele trabalha, ele vai falando também quando nós estamos perdidos lá fora. Ele também vai nos dando a instrução. Muitas vezes eu fiz várias perguntas e o Espírito Santo respondeu, mas eu não sabia que era ele. Então, irmãos, nós ficamos com essa direção, se afaste das coisas do mal. Jogos malignos que influenciam. Irmãos, todo jogo de tiro é jogo que o inimigo usa para as pessoas virarem assassinas. Todo serial killer, todo assassino, ele joga jogo de tiro. Aí o inimigo consegue ter uma influência na mente dele. Então se liberte enquanto é tempo, para que você não venha perder a tua salvação. A TV, ela tem um espírito maligno que ela sai de dentro da TV e consegue fazer um transtorno mental na mente das pessoas. As novelas, enfim, nada que tem da TV presta, nada. Porque o inimigo, ele consegue, ele tem um inimigo das nossas almas, ele vem através da TV e se filtra na nossa mente. Então, irmãos, é muito sério isso mesmo. Muitos desenhos, eu digo para vocês que as minhas crianças só estão mais em paz, estão mais tranquilas em casa depois que eu tirei o celular das minhas crianças, porque eu não tenho TV. Nunca gostei de TV e quando eu me converti, eu nunca coloquei TV dentro da minha casa. Mas não vigiava e dava os desenhos. E aonde que as crianças ficavam transtornadas. Quer a tua criança calminha? Compra brinquedo. Compra desenho para pintar, compra canetinha, compra lápis de cor, compra tablet, que é aqueles tablet que é de desenhar. Enfim, tem um monte de brinquedos que a criança pode se distrair. Tire a tua criança do celular. E você vai ter uma criança calminha. Acordou? Ora na cabeça da criança. Repreendendo enxumirim, enxuerê, pombagira, espírito da serpente, espírito da cobra. Tudo isso influencia. Maria Mulambo, que faz as crianças fazendo bagunça dentro de casa. Todos esses demônios influenciam na mente das crianças. Então, mães e pais, façam isso, principalmente até as mães que ficam mais com os filhos. Então, eu deixo essa direção, porque assim eu tenho feito na minha casa. Então, eu deixo essa direção do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.